Presidente, colegas vereadores, primeiro saudar a ocorrência de hoje à tarde aqui nesta casa, a presença dos estudantes do projeto Agricultor Mirim, lá do Sindicato Rural, que em belíssima sessão plenária do estudante nos deram aqui, diria, não vieram aprender, quase nos ensinar lições de cidadania. Jovens comprometidos, interessados, com uma pauta interessantíssima, muitas delas que poderiam ser objeto de reencaminhamento através desta casa ao prefeito municipal para atendimento, propostas interessantes. Mas o assunto que me traz hoje, colegas vereadores, e acho que um parlamento como o nosso, uma casa legislativa como a nossa, não poderia desconhecer e nem ignorá-la, é a data de hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Quando eu fui estudante no ensino fundamental, e eu fui do antigo curso primário e ginasial, lá no Colégio das Irmãs, no Maju, hoje Maju, a época ginásio Beata Júlia, se comemorava anualmente o 13 de maio. A data que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, com a liberação da escravatura dos escravos, e se comemorava como sendo uma grande conquista da sociedade brasileira na libertação daqueles que até então trabalhavam de graça, sofriam, apanhavam para trabalhar mais, eram tratados de uma forma desumana, por um mero interesse comercial dos que muito tinham, em desfavor dos que nada tinham. 11 milhões de pessoas, e esse dado eu busquei na internet hoje para confirmar, 11 milhões de pessoas foram surrupiadas do continente africano, trazidas nos porões dos navios, para serem escravos em solo brasileiro. Mas muito antes dessa Lei Áurea da princesa Isabel, daquela concessão, entre aspas, dada pelos poderosos da época, surgiram movimentos de rebeldia, né, dos escravos que não aguentavam mais o sofrimento. Imaginem pessoas machucadas, mal alimentadas, retiradas da sua família, deixando mulher, filhos, irmãos, pai, mãe, para vir para cá passar trabalho e humilhações de toda a ordem. No meio deles, surgiu uma liderança fantástica, talvez um dos grandes heróis brasileiros, chamado Zumbi, o Zumbi dos Palmares. Este homem, que tinha sido criado por uns padres franciscanos, portanto, escolarizado, e veja a importância da educação, e aqui tantas professoras, ele tinha uma visão um pouco maior dos demais escravos, no sentido de que não era possível aceitar aquele tipo de situação desumana que lhes era imposta pelos poderosos da época, especialmente grandes fazendeiros. Zumbi reuniu um grupo de escravos, formaram uma comunidade, evidentemente num local de difícil acesso, até para a polícia de então, ou para os peões de instância de então, que saíam a caçá-los como se bicho fossem, e lá inauguraram uma resistência que durou algumas décadas. Este homem passou a ensinar para o Brasil e para os brasileiros que não eram só os que tinham vindo da Europa, com títulos, com capitanias hereditárias, com terra dada de graça. E hoje eu vi aqui o colega falar em assentamentos de invasão de terras. Na época não invadiam, mas ganhavam sim da coroa. Os sem terra da época eram os europeus que vieram para cá e não ganhavam 20 hectares, ganhavam 20 milhões de hectares. Para explorar com trabalho escravo, com o esforço dos outros e com o sangue das pessoas. Pois Zumbi dos Palmares liderou aquele movimento e que cresceu e começou a criar uma consciência negra neste país. No sentido de que o negro, o branco, o índio, o pardo, e não obstante a condição econômica, o título de realeza que pudesse ter, a nobreza que eu investisse, eram sim seres humanos com iguais direitos e obrigações em qualquer momento da história, especialmente naquela época. Presidente, eu vou ter que solicitar os
passa a liderança, por quanto... Concedido 4 minutos sem a parte, colega. Obrigado, presidente. Então, aquele movimento, sim, foi o verdadeiro movimento abolicionista no Brasil. O que teve, em 1888, com a Lei Áurea, na verdade, foi uma ato de esperteza à época. Havia já uma situação que não tinha mais como manter os escravos. Eles estavam revoltados, muitos já muito bem esclarecidos, de que aquela condição desumana não mais se admitia em solo brasileiro, mas para soltá-los teriam que eles dar uma garantia devida para libertá-los. Ou, no mínimo, uma estrutura, um pedaço de terra. Como é que essas pessoas iam sair para trabalhar? Aí resolveram, não, estão libertados de se virem. Sem nenhuma obrigação aos patrões. Aos donos, na época eram patrões. Os senhorzinhos que chamavam. Então largaram aquelas criaturas, sem pai nem mãe, sem dinheiro algum, com a roupa do corpo, para percorrer os caminhos e os descaminhos do mundo, do solo brasileiro. Isso, pessoal, contextualizando, trazendo para os dias de hoje, nos levam à condição que eu tenho ouvido muita gente se posicionar contra as chamadas cotas sociais. Ah, mas o filho do negro está tendo um privilégio de entrar na universidade pública. Basta que ele seja lá da escola pública, ele vai ter uma preferência de vagas em prejuízo dos outros. Eu acho que é o mínimo dos mínimos dos mínimos que nós temos que fazer para resgatar um pouco daquilo que nossos antepassados fizeram. Nenhum de nós aqui estava naquele momento, agindo diretamente, mas indiretamente, nós viemos de lá. Nós somos, sim, por uma questão genética, corresponsáveis pelas maldades feitas neste país para os negros enquanto escravos. Aliás, não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Mas nós somos dos últimos países do mundo a terminar com a escravatura. Dos últimos países do mundo a terminar com a escravatura, porque achávamos bonito, fácil, cômodo explorar a vida, a saúde e o trabalho daquelas pessoas. Então, quando se fala em cotas sociais, eu acho que tem que ser ampliadas. Basta verificar nos postos importantes deste país quantos brancos e quantos negros têm. Ainda temos, sim, discriminação. É hipocrisia dizer que não existe mais. Até pode existir para o grande jogador de futebol, para o grande artista da televisão ou de cinema, para, eventualmente, um profissional de sucesso. Ah, ele angariou a condição financeira, especialmente financeira, tem muito dinheiro, aí passa a ser respeitado. Mas pega o sujeito negro e pobre para ver uma coisa. Onde é que a polícia vai primeiro quando vê uma ocorrência? Tem 8 negrão e 2 brancos. Ou tem 2 brancos e 8... Vão primeiro nos negrão. Ou não é verdade isso? Colega vereadora. Pode não ser seu CP, pode não ser a sua postura, mas isso aí é lugar comum neste Brasil, de fora a fora. Aliás, eu li ainda hoje uma matéria do Rio de Janeiro, nas favelas, que você fala muito dos traficantes, tem, mas matam todo dia traficante e 80% é negro. Não sejamos, não vamos fazer de conta que não enxergamos a realidade neste país. Ainda há preconceito, sim, é muito forte. Há preconceito, sim, muito forte, nos mais diversos recantos do Brasil. E nós somos, sim, responsáveis por isso, e temos que, no dia 20 de novembro, saudar a consciência negra e que nós, brancos, façamos a meia-culpa e passemos, no mínimo, a agir de forma diferente. Era isso, colegas vereadores. Obrigado pela atenção.